nós ser um Gideão, ser um Gideão. É isso aí, é isso aí. Olha, a gente está agora indo aqui para a mesa do café no De Bem com a Vida, que a gente vai falar um pouco sobre os cuidados com o ouvido, com a audição. E hoje, para falar um pouco sobre isso, nós estamos aqui com a Patrícia, que é fonoaudióloga e vai nos ajudar aí, principalmente para você que é esportista, você que vai muito em ginásio, em estádio de futebol e não sabe que todo aquele barulho pode fazer mal para sua audição também. Eu quero dar um bom dia especial para a Patrícia, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. E é uma coisa que eu nunca pensei, viu, Patrícia? É verdade, né? Quando a gente vai num ginásio, quando você vai num futebol, quando você vai num show também, né? A pessoa vai num show, aquele som estrondoso, e a pessoa que frequenta, ouve muito isso, ela pode causar algum dano, né, na sua audição. Pode sim. Toda exposição a ruído excessivo pode ser prejudicial à audição. Então, desde pessoas que trabalham por muitas horas com exposição a ruído muito intenso, esportistas que trabalham de alguma maneira também expostos a muito ruído, os frequentadores desses estádios, todos nós estamos sujeitos a passar por algum tipo de lesão no sistema auditivo por conta do excesso de ruído. Entendi. E assim, hoje o tema que a gente vai falar, acho que é interessante, porque ontem mesmo teve vários jogos aí em São Paulo, né, nos estádios aí, no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que também tem os campeonatos que acontecem em ginásios, né, futebol de ginásio, assim, tem também o vôlei, e muitas pessoas ficam o dia inteiro nisso, trabalham com isso. Eu queria que você me falasse mais um pouco sobre esse alerta importante hoje, para a gente falar com os esportistas, né, o que eles podem estar fazendo, a pessoa que vive isso. Existem vários estudos e normas regulamentadoras, portarias, que definem um nível máximo de ruído a que a gente pode ser exposto. Então, o que mais se fala é que devemos ficar expostos a 85 dB de ruído por, no máximo, 8 horas. Agora, 85 dB perto desses ruídos de estádio, de fogos de artifício que são soltos durante os jogos, dentro do ginásio de esporte, barulho de torcida, dos apitos, dos juízes, excede muito esses 85 dB. E, na verdade, o que acontece é que quanto maior for o nível da intensidade sonora, menor tempo você deve ficar exposto. Entendi. Então, se você passa de 100 dB, por exemplo, de exposição de ruído daquele local, você deve ficar no máximo por 1 hora ali. E a gente sabe que uma partida de jogo facilmente excede 1 hora. Então, a exposição acaba sendo tanto para os jogadores, para os esportistas, como também para os participantes que estão ali, juízes, torcedores, todos que estão ali em volta expostos a esse ruído. Toda a equipe, né, que trabalha, né? Porque aí tem massagista, tem médico, tem tudo, né? E as pessoas que vivem isso constantemente, né? Elas devem... Eu acho que a pessoa, ela nem percebe, né? Porque a gente não consegue ter, assim, algo que... Por exemplo, que doa no ouvido na hora do som, para a pessoa ela resistir àquilo, né? Falar, não, eu não quero estar embaixo desse barulho, né? Existem ruídos que são mais constantes e outros que são mais de impacto. Os mais constantes, realmente, a gente acaba se adaptando a eles. Então, a princípio, até acontece da gente chegar no lugar, achar que está barulhento, mas depois a gente se habitua. Já outros ruídos que são de impacto, né? Então, por exemplo, estourou um rojão bem do seu lado. Esse vai doer. Porque ele causa até uma surdez momentânea, né? Sim, sem dúvida. E esse momentâneo pode ser irreversível. Como também não. Mas, de fato, essa exposição a ruído muito intenso, tanto dos fogos como dos ruídos ali do estádio, podem sim causar uma lesão, a princípio, temporária. Alguns dias você continua sentindo uns sintomas, um apito no ouvido, a sensação do ouvido tampado, um pouco de dificuldade, às vezes até dá um pouquinho de tontura, um pouco de dificuldade de entender o que as pessoas estão falando, mas depois de um certo tempo isso ameniza. Já em outras ocasiões pode sim acontecer, e aí você também tem um efeito cumulativo desse ruído, e aí
definitivamente acontecer uma lesão. E até assim, se eu estiver enganada, a doutora me avisa, o ouvido é o único que não é irreversível, né? A partir do momento que a pessoa perdeu realmente a audição, ela não tem como mudar isso, né? Infelizmente, o ruído atinge células do nosso ouvido, que são chamadas células ciliadas, e essas células não se regeneram uma vez que elas morrem. Então, infelizmente, é isso que acontece. Tendo a lesão e conforme o estrago que acontecer lá dentro do nosso sistema auditivo, aí sim é irreversível e... Infelizmente a pessoa acaba não tem sofrendo. como... E às vezes sem saber, né? Perde a audição sem saber, né? Geralmente é aos poucos, né? E aí é isso que pega bastante, porque a pessoa acaba não percebendo. E acaba nem buscando ajuda, né? Acaba não indo Isso. até o médico, porque é uma coisa que a pessoa vai aprendendo a conviver com aquilo, né? Isso. E acaba não buscando uma ajuda. A gente tem alguns vídeos de torcidas aí de estádio. Eu queria que o pessoal de casa observasse, depois a gente comentasse um pouco. Vamos assistir? Porque arriba lo quiero, lo vengo a alentar. A gente vê aí o quanto produz de barulho, né? Nossa, não só o muito. ginásio, como esses tiros também, né? E essa proteção do ouvido, você falou que nem sempre ela é a mais adequada. Ela ajuda, mas não quer dizer que ela protege totalmente, né? Então, como nós comentamos, sem dúvida nenhuma, ter a proteção é muito melhor do que não ter. Mas nem sempre é o suficiente, até porque a gente pode ter lesões no sistema auditivo não somente pelo impacto do som, mas também pela vibração que causa. No momento do tiro, tem uma vibração interna da calota craniana. Isso também pode interferir de alguma maneira. Entendi. E assim, no caso de pessoas que vão em estádios gostam, vivem, né? Vai direto toda semana, campeonato. O que ela pode fazer para amenizar? Para estar ali, mas amenizar um pouco os efeitos desses sons, né? Que podem causar danos. Eu acredito que o que a gente tem visto de alguns resultados que podem ser favoráveis é você tentar se precaver usando um protetor de ouvido. Tem alguns protetores super fáceis de encontrar em lojas que vendem mesmo equipamentos de proteção individual. São protetores maleáveis que você pode colocar no ouvido. Você vai ajeitando ele até com o dedo para ficar do tamanho adequado. Ele pega o formato do conduto do ouvido. Isso vai ajudar. Não quer dizer que se estourar um rojão do lado, ele vai ser aquilo que vai salvar. Então, assim, tomar cuidado com os rojões, com os fogos de artifício, porque geralmente as pessoas soltam muito próximo. Ou se a pessoa que está jogando, ela joga para cima, às vezes mira muito perto do ouvido de outra pessoa. Às vezes a pessoa tem medo só de se queimar, né? Mas não pensa nesse outro lado também. E tem muitos casos de pessoas que sentem uma dor
incrível na hora que estoura um fogo de artifício perto do ouvido, às vezes até sangra, de tamanho impacto na membrana timpânica e trazendo realmente um dano irreversível. Doutora, eu vejo muitas pessoas comentar comigo que elas têm um zumbido no ouvido. Esse zumbido é decorrente de som alto, desses efeitos desses sons? O zumbido, ele tem inúmeras causas, mas sem dúvida nenhuma, pessoas que ficam muito expostas a ruído começam a sentir o zumbido imediatamente no momento em que vai para um lugar mais silencioso, né? Então, se nós mesmos formos em algum lugar que tem bastante barulho, depois a gente começa já a ouvir um apitinho. Esse zumbido já é um indício de que existiu morte de células lá dentro do sistema auditivo. Entendi. Então, é muito importante a pessoa ter a cautela, todos nós termos essa cautela de dosar muito bem a intensidade sonora que você está exposto e o tempo que você ficou exposto àquilo. De vez em quando, se afastar um pouco do ruído, né? Usar protetores, fazer exames periódicos. Também é importante. É importante. Né? Porque às vezes a pessoa está perdendo a audição de uma forma muito assim, gradativa, e ela não percebe que está perdendo a audição, né? Aí quando ela vai ver, já está num grau já bem avançado. E a gente sabe que não é comum as pessoas procurarem cuidar do ouvido. A gente procura outros exames, exame do coração, alguns outros exames que são mais evidentes, doenças mais divulgadas ou que causam morte, né? Não é o caso da audição, mas sem dúvida nenhuma, cuidar da audição é cuidar da sua qualidade de vida. Entendi. Então, fazendo exames periódicos, que é uma audiometria, é um teste para iniciar, procurar um médico otorrinolaringologista ou uma fonoaudióloga e acompanhar como é que está a saúde do seu ouvido, né? Então, isso é importante. Fazendo esse acompanhamento periódico, com certeza, se detectado logo no início, já dá para ter outros tipos de prevenções, tomar mais cuidados, ficar mais alerta. E se for o caso de você já ter um diagnóstico, infelizmente, um pouco mais grave sobre a audição, também tem o que fazer. Também tem o que fazer. Hoje, o avanço até de aparelhos mesmo, né? A pessoa pode ter uma vida normal, né? Existe uma gama bem grande de modelos e tecnologia e potência de aparelhos auditivos. A tecnologia em aparelho auditivo está muito avançada e acaba atingindo todos os tipos de necessidades auditivas. Entendi. Necessidades estéticas ou necessidade de atingir as necessidades de audição mesmo da pessoa. Se ela precisa de um pouquinho só de amplificação, se ela precisa de muita amplificação. Tem muita oferta no mercado, tem muita empresa séria trabalhando com aparelho auditivo, muito desenvolvimento tecnológico, com recursos internos muito importantes que com certeza ajudam as pessoas que já tiveram um diagnóstico de perda. Você deve ter até mais conhecimento e até mais acesso às informações. Tem crescido o número de pessoas que têm perdido a audição? A gente tem visto que muito mais jovens têm nos procurado, né? Nós trabalhamos num centro auditivo e lá a gente tinha, na maior parte do tempo, procura por idosos. Os idosos acabavam sentindo dificuldade para ouvir, perderam a audição durante a vida e procuravam uma ajuda. Agora a gente tem visto pessoas mais novas, porque tem muito mais exposição a ruído mesmo, né? Então, além de todos esses que nós já citamos, o uso de tocadores individuais no ouvido, que acabam excedendo esse limite aceitável. E aí a gente vê que as pessoas estão começando a ter mais dificuldade mesmo. A gente vive num lugar muito barulhento. O nosso mundo está cada vez mais barulhento, com muito estímulo sonoro. Isso tudo acaba acarretando problemas. Eu acho que o melhor cuidado é a prevenção, né? Sem dúvida. A pessoa se prevenir, realmente guardar. Eu até como exemplo, meu filho, ele ouve a televisão muito baixa, e ele consegue ouvir. E eu fico interessante porque eu tô do lado dele, eu não ouço. Então eu vejo assim, pra gente ver qual a diferença, né?
Às vezes, eu tô do lado dele, eu falo, filho, você tá conseguindo ouvir a TV? Ele fala, eu tô conseguindo ouvir. Então, eu vejo que a audição dele, hoje, muito melhor que a minha, né? Com certeza, no decorrer da minha vida, eu já fui exposta a vários ruídos que, de certo modo, ainda que eu não sinta, não é uma coisa que me atrapalhe no meu dia a dia, mas em relação ao meu filho, eu vejo essa diferença, que a audição dele é muito melhor que a minha, porque ele consegue ficar com barulhos bem baixos e conseguir ouvir mesmo o que está passando na TV, o que está passando num computador, né? Então, eu acho que aí a gente já consegue perceber a defasagem que a gente vai sofrer no decorrer de uma vida, né? Essa foi uma observação bem importante que os pacientes, quando nos procuram, é uma das queixas deles. Eles falam, eu geralmente gostaria de ouvir a TV mais alta, mas os meus familiares não aguentam a TV do jeito que seria interessante para mim e acaba até atrapalhando no convívio familiar. É verdade, né? E é uma observação, é um sintoma interessante de se observar, se você começa a perceber que você está tendo dificuldade de entender o que é dito na televisão. E a outra pessoa que está do seu lado está ouvindo tranquilamente, pode ser um sintoma. Para você observar que realmente, né, já algo na audição já foi tirado, né? E você tem que cuidar disso. Olha, para você que está em casa, eu espero que esse alerta também possa te ajudar, e principalmente com as crianças, viu, também, com os jovens que ouvem som muito alto, né? E que às vezes está aí praticando esporte, está exposto também em estádios, em ginásios, né? Gostam de assistir muito, sempre conversar um pouco sobre isso e alertar, eu acho que é o melhor caminho. Então, que você possa aproveitar hoje nosso alerta aqui no De Bem com a Vida e cuidar mais da sua audição, porque você vai precisar dela a vida inteira. E eu quero agradecer a tua participação, Patrícia, aqui no De Bem com a Vida, e deixar um site para você entrar, que é o microsom.com.br, para você conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. O Microsom é a empresa que você trabalha? Isso, eu trabalho no grupo Microsom e é uma empresa que oferece aparelhos auditivos em diferentes tecnologias, como a gente comentou. Se entrarem no site, tem bastante informação sobre perda auditiva, inclusive, e sobre os produtos que a gente oferece e que estão à disposição, locais de atendimento, a gente atende no Brasil inteiro. Olha, então que legal. Todo mundo pode ter acesso a isso. Que bom, que eu bom. agradeço o convite, obrigada. Obrigada a você por estar aqui. Olha, que você possa aproveitar essa dica e cuidar mais da sua audição. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais De Bem com a Vida, ainda vai ter pensamento do dia, ainda a gente vai falar sobre primeiros socorros, que você deve e o que não deve fazer na hora de um acidente. Então fique com a gente, porque já já a gente volta com muito mais De Bem com a Vida.